Olá, estamos com mais um episódio do Comex Sem Fronteiras, já na terceira temporada, e hoje nós vamos falar sobre um tema que o brasileiro adora, que é café. Café com sustentabilidade, produtividade e também vamos falar um pouco sobre empreendedorismo, vamos falar sobre os cafés especiais, como está o mercado do café que vem tanto sendo tema atual nos noticiários hoje em dia. E ninguém melhor do que a Josi Moraes, da Fazenda Santa Cruz, para conversar e bater esse papo hoje com a gente, né, Josi? É isso aí, obrigada, Cris. Primeiro agradecer você imensamente, né, por nos receber junto com a sua equipe aqui maravilhosa, né, nós da Fazenda Santa Cruz, né, para nós é um prazer estar aqui compartilhando nossa experiência, né, e é a nossa paixão, né, produzir café especial. Aí é a paixão do brasileiro, né? É isso aí. Ô, Josi, mas assim, eu tô assim, com muita vontade, tô vendo tudo isso daqui, dá pra gente fazer um cafezinho antes da gente começar aqui? Vamos lá, né, café é isso, né, café é conexão, né, é o que nos trouxe aqui hoje, né, então vamos aí sentir, né, realmente o prazer de fazer um café aqui para você. Tem experiência melhor do que isso. Então vamos começar. Eu trouxe um café, né, produzido na fazenda, né, dentro, né, das variedades de café, que vocês sabem que no Brasil, né, nós produzimos 2 tipos de café, que é o arábica, né, e o canéfora, né, que dentro da linha de canéfora é o conilon e o robusta, e nós produzimos o arábica e uma das variedades que a gente produz lá é o arara e o geisha, né, você escolhe, você quer tomar qual, todos os dois são cafés especiais, são cafés pontuados. Todos os cafés que a gente trouxe aqui. Eu queria os dois, mas eu vou ter que escolher um, né? É isso aí, tá? Vamos moer aqui na hora. Então, vou querer começar por esse. Tá, vamos começar por esse. Esse aqui é o geisha. O geisha, a gente trouxe essa variedade, essa semente, na verdade, né? É do Panamá, né? Foi feita uma seleção, uma adaptação dele aqui, né? Pro Brasil, né? Um café com torra diferenciado. Gente, dá vontade de comer o grão. Pois é. Então, vamos moer aqui e vamos começar. E Josi, a gente já comentando com o pessoal, o café, né? Essa conexão do café foi que nos trouxe, que nos uniu, né? É isso aí, né? Foi durante um bate-papo com uma amiga em comum, com certeza, tomando um café que a Josi me foi apresentada. E eu acabei descobrindo a história e a trajetória da Josi e da Fazenda Santa Cruz, que é muito interessante, que vocês vão acompanhar. Primeiro a gente faz a moagem, né? A água quente já tá aqui, a gente já pode começar, né, fazendo essa lavagem aqui do filtro. É importante, eu acho que para todo mundo, mesmo que vocês forem fazer um café em casa e forem usar um filtro de papel, até derrubei um pouquinho de água aqui, sempre fazer essa lavagem do filtro para tirar o gosto do papel. Tá? Então é importante para a gente fazer uma extração perfeita, porque o perfil sensorial do café, né, dentro desse grãozinho de café, a gente extrai muita coisa, né, aroma, sabor, né, eu sou Q Grader, então a minha prova, né, para esse café é um café pontuado 88,75 pontos, né, é um café que realmente ficou finalistas aí nos últimos concursos aí, e nós estamos muito felizes com a produtividade e com a qualidade principalmente dele. É uma variedade nova para o Brasil, né, foi feita uma adaptação, mas ele está saindo muito bem, Cris, lá na nossa propriedade, aqui? Claro. Exatamente por isso que eu escolhi ele, porque ele é uma variedade que não é comum encontrarmos aqui, né? Ele é diferente e realmente o cheiro dele já diz a que ele vem. É isso aí. E Josi, água aqui. Vocês trouxeram do Panamá essa semente? Nós trouxemos do Panamá. Mas assim, o maior orgulho não é falar nem, né, de uma semente que trouxemos de fora, né? Essa é uma variedade diferente para a gente ter, né, no nosso blend, né, no nosso cardápio, eu digo, de variedades de café, opções para o cliente. Mas assim, eu valorizo muito o café brasileiro, né? Eu acredito no potencial do café do Brasil, né? Mas esse agora é brasileiro. Sim, eu acredito na pesquisa, né? Foi feito, né, e plantado em solos brasileiros. Gente, eu estou usando uma medida, né, que esse dosador, inclusive, ele é feito com a madeira da renovação da lavoura do café. Isso aqui é madeira do pé de café. Cada medida dessa tem mais ou menos entre 10 e 8 gramas, né? Então, a gente sempre faz 1 por 1. Então, a cada 10 gramas de café, 100 ml de água, né? Essa jarrinha dosadora, ela tem a medida aqui, então vamos começar.
Então, a primeira parte, né, para a gente fazer, né, falar um café, fazer uma extração correta, é a primeira passagem de café que você faz aqui, você só fazer uma primeira molhadinha no café e aguardar 30 segundos. Eu não trouxe a minha balança, mas a gente pode contar aqui 30 segundos. Ó, o pessoal ajuda a gente com os 30 segundos aqui, pode deixar. É isso aí. Então, essa primeira imersão, né, ele vai liberar, né, vai abrir os grãos, o café que foi moído aqui, para depois vir o restante da água a gente conseguir fazer uma extração perfeita. Quando você faz isso muito rápido, né, ele não consegue tirar devagarzinho todos os aromas que a gente precisa. Isso aí. Então o estúdio já está com cheiro de café especial. Nossa, gente, vocês não estão sentindo esse cheiro, é uma pena. Os 30 segundos, daí a gente pode começar a fazer a imersão. Eu vou fazer nessa chaleira, porque até o bico, né, tem um diferencial para a gente rodar e fazer melhor essa extração do café. O café, ele é uma experiência, né, Sim, Josi? Com certeza. E não só para os brasileiros, como mundialmente, cada vez mais o mundo consome café. E o Brasil é um dos grandes produtores de café do mundo. E, se eu não me engano, cerca de 30%, 35%, né, Josi? Sim, isso. Depois a Josi vai comentar com a gente de quanto a gente consegue atingir no mundo hoje. E não tem para ninguém quando se fala de café, né? Tem muito orgulho, né? Minas Gerais, o maior produtor mundial de café. Né? A minha região, né, sul de Minas, também está entre os destaques aí de maior produção de café, né? Então é muito bom, né, a gente poder atender, né, com a nossa qualidade, com o nosso trabalho, né, com a nossa resistência, com a nossa resiliência, né, e principalmente, né, conectando pessoas como você, Cris, que fazem um papel muito importante na cadeia produtiva, tá? Eu não tenho nem o que dizer. Eu apoio demais o agro. Acho que sem o agro nós estaríamos em condições muito diferentes, né? A balança comercial brasileira, ela só é positiva graças ao agronegócio. Sim, o agronegócio que emprega, né, Cris? O agronegócio que traz esperança para o produtor de acordar todo dia e poder saber que ele está levando um alimento para a mesa do consumidor, né? E eu respeito o café porque eu digo que assim como o arroz, o feijão, a carne e todos os outros derivados aí, o café também é um alimento. Ele tem que ser visto como um alimento e é o primeiro do nosso dia, né? Você senta para tomar um café, né? Nós estamos aqui sentados fazendo network e tomando um café. Você se reúne, né? Você faz uma reunião e você fala, vamos tomar um café. Né? O café, ele une famílias, né? A gente une, né? Faz o network, né? Quantos de nós não usamos o café como um artifício para nos encontrarmos? Mas, na verdade, é uma festa. Podemos reunir os amigos, os clientes, a família, para prepararmos um café, ainda mais com uma experiência assim. Sim, o café, né, a gente que trabalha com o café todo dia, né, eu falo desde o início da minha trajetória, né, porque eu vim de uma outra área e quando eu conheci o café, realmente a gente se apaixona, né. Nós queremos continuar com essa cafeicultura sustentável, né, nós somos um país que respeita as normas ambientais para a produção do café, né, e principalmente, Cris, nós levamos um produto seguro para a mesa do consumidor no mercado externo e interno. Quem produz café certificado como nós, né, dá segurança alimentar para que esse café chegue em qualquer parte do mundo, né, e o consumidor possa adquirir e consumir e saber que ele é bom para a saúde, né, que ele respeita os animais, que ele respeita produtos que não agridem a saúde humana, né, que ele respeita o meio ambiente. O meio ambiente. Né? Então, o projeto que nós temos dentro da fazenda, né, que é uma gestão socioambiental, vai muito de encontro, né, com tudo que a gente acredita ser importante na produção de alimentos. Eu sei que vocês têm o projeto Carbono Neutro, depois você vai contar um pouquinho mais pra gente. Bom. Mas assim, esse café é realmente muito especial, gente. E para aqueles que acham que a agricultura, o agronegócio, muitas vezes eles acreditam que não é tão interessante, tem vergonha de sermos conhecidos mundialmente pelo agronegócio, muito pelo contrário. A Josi mostra aqui o valor que nós levamos ao mundo. E lembrando que sem o alimento, sem o agro, sem o café, sem os outros derivados todos, não adianta nós termos tanta tecnologia, porque o alimento é o principal, né, Josi? Sim, com certeza. Vamos ir terminando aqui.
Gente, de verdade, o cheiro tá maravilhoso. Isso aí, acho que de água já deu, daqui a pouco tá pronto já. Então, praticamente, pela medida que a gente colocou, deve dar quase 400 ml. Então, já está quase chegando lá. E, Josi, vocês ficam em Alfenas, né? Vamos contar um pouquinho da história da fazenda. Sim, na verdade, eu hoje resido na cidade de Alfenas, eu sou natural de Machado, mas a fazenda fica no município de Paraguaçu, né? Nós estamos situados ali no sul de Minas. Você sabe que Minas, né, tem várias regiões produtoras, né? Então eu tenho uma propriedade também numa região que se chama Mantiqueira de Minas, né, que é uma propriedade, né, que tem uma altitude maior, onde a gente está inserindo, trazendo somente cafés, né, que tem potencial de alta pontuação e de qualidade também. Ah, interessante. E para quem não sabe, eu acredito que a maioria aqui conheça a história, né? O Brasil, desde sempre, foi muito agraciado pelo café. Sim. O café faz parte da nossa balança comercial positiva há muito tempo. E, inclusive, né, chamado do ouro verde, né? Sim. Antigamente nós tínhamos entre Minas e São Paulo a grande produção e era o que levava e mantinha a nossa economia na época, né? Sim, né? A antiga República Café com Leite, né? Então isso hoje inverteu porque São Paulo era o maior produtor de café do Brasil, né? Isso foi na década de 20 e depois Minas, né? A partir da década de 50 aí tomou esse lugar. Então eram dois produtos, né? Leite e café que complementam, né? O café, né? Do primeira refeição do dia de todos os consumidores do Brasil aí e nem que depois, né? Minas Gerais foi se adaptando em relação à região, altitude, né, clima mesmo, microclima e solo, né? Então ele passou a despontar como sendo o maior produtor por conta de condições climáticas e condições favoráveis para a produção do café. Tá pronto aqui, Cris? Gente, Carol, faltou só a tampinha agora aqui. Vocês me desculpem, porque eu vou provar realmente esse café como é merecido, enquanto a gente vai batendo um papo aqui, né? Isso aí. Gente, tô puxando a cadeira. Vamos ver o que você me fala do café, Cris. Eu queria falar um pouco, né, sobre a cor do café, gente. Porque quando a gente vai fazer um café especial, o pessoal fala, o café especial é um chá, sabe? Então, assim, a torra do café é clara, né? Por que a torra é clara? Porque a gente precisa fazer a extração, né, corretamente, né, de tudo de sensorial de bom que tem um café. Então, existe um perfil de torra para cada tipo de café, tá? Às vezes a gente gosta de um café um pouco mais extraído, né, para que ele possa apresentar os perfis sensoriais mais perfeitos que a gente precise para poder tomar e para poder apreciar. Como eu te disse, eu sou provadora, né? Então, antes de qualquer venda do café, nós temos que passar pelo processo, né, de prova, né, dentro do laboratório que a gente tem lá dentro da Fazenda Santa Cruz. E, gente, eu já provei aqui. É isso aí. Então, a cor aí, né? Saúde! Viva o café, né? Viva o café, viva o agro. Maravilhoso. Para quem tá olhando e tá pensando assim, é um chá, gente, não é. O sabor é incrível. E tem gosto realmente de café. De café, isso aí. Esse é o café de verdade. Só um pouco diferente, porque eu acho que é a qualidade do café que nós escolhemos, mas ele é muito bom. No final, ele um pouco mais adocicado, é isso? É isso aí. O café, o geisha, né, inclusive, é uma curiosidade, nós estamos com ele já produzindo lá na fazenda, né? A colheita já vai começar semana que vem do geisha na fazenda. Que delícia! Né? A gente fez uma indução de florada e injetando um pouco mais de água nele e acabou que antecipou, né, a granação, o crescimento do fruto, então nós vamos antecipar a colheita. O geisha é um dos únicos cafés que você chupa o grão no pé, né, e ele tem sabor de mamão papaya. Jura? Por isso que tem esse gostinho adocicado? Ele é muito doce, né? Um café assim, que principalmente o geisha, o perfil mais intenso dele é o corpo e doçura, né? E doçura, Cris, é uma característica muito importante para quem quer participar de um concurso de café especial, porque é o que mais eleva a pontuação do café, né? Além de você não ficar com nenhum resquício, né, de alguma coisa amarga no retrogosto que te incomode, né? Então isso é muito avaliado e muito apreciado por nós provadores. Maravilhoso. E para os meus amigos e amigas que sempre me perguntam assim, mas
Eu não consigo tomar um café sem açúcar, gente. Esse café aqui não precisa realmente de açúcar, não tem. Assim, é um crime, gente. É um crime, tá maravilhoso. Daí a gente, assim, você vê como que é a história do café, né? Hoje mesmo, eu, quando vim pra cá, tava falando com a Carol, né? Quanta história tem numa xícara de café. É verdade. Porque toda a nossa história, Cris, todo esse nosso trabalho, né? O fato de eu estar aqui com você hoje se resume, né, na xícara de café que a gente serve, né, toda a nossa dedicação, toda a nossa resistência, né, para continuar nesse mercado, né, que hoje, né, vem passando por uma crise que infelizmente atrapalha muito a nossa produção, né, e a gente quer só continuar produzindo e trazer essa delícia, né, para o consumidor, que graças a Deus está no Brasil também, viu, Cris, estão aprendendo a tomar café especial. É com muito orgulho que a gente fala, né, que nos últimos 6, 7 anos aí a produção de café especial, né, aumentou muito, né, e os olhos do brasileiro também se voltaram para isso, né. Ô, Josi, então já vou aproveitar e falar sobre um dos mitos, né, que muita gente acredita. Todo mundo acha que o café especial, que o melhor café, ele só é exportado, não fica nada no Brasil. Isso é mito, né? Fica muita coisa no Brasil, né? Sim, fica assim, né? Na nossa produção, nós focamos hoje na Fazenda Santa Cruz em café especial, né? Nós criamos uma estrutura, né? Tanto de pós-colheita, de qualidade, até a minha qualificação, como que o grader, como que o process também, que é uma especialidade para tratar o café depois que ele chega da lavoura durante a colheita, para a gente justamente, né, atender um público que aprecia. E isso está crescendo muito aqui no Brasil, mas os olhos do exterior, né, são mais apurados, né? O Brasil precisa enxergar que ele precisa levar um bom café, né, para a mesa do consumidor, né? E não um café que não é café, um café fake, né, que a gente vê no supermercado, né, e que é o que o consumidor, infelizmente, está habituado a tomar. E acaba tendo um paladar habituado a isso, Habituado a isso, porque a referência dele começou com aquele café super torrado, né, um café que tem com impurezas, né? Impurezas e defeitos, né, que infelizmente é o que sobra no Brasil, né, o que vai para a mesa do consumidor. Então, assim, dá uma chance para o café especial, né, compra um pacote de café especial, com muito orgulho que eu falo que todos os meus clientes, inclusive Santa Clara, da nossa amiga Thalita, né, uma vez comprou o café da fazenda, uma vez ele fez parte da mesa, né, de negócios da Thalita e nunca mais saiu. Todo mundo que compra o nosso café uma vez não sai mais. Então experimente, compre o café, né, veja qual que é o diferencial, né, que ele tem em relação ao outro café. Tem mercado para todo mundo, né, nós não desprezamos o outro mercado porque todo mundo precisa sobreviver de alguma forma, né, mas nós respeitamos, né, e queremos fazer com que o café especial cresça muito. É verdade. E já vou aproveitar para agradecer a Thalita, do Grupo Santa Clara, que apresentou a gente, né, a Thalita Cury, que é uma pessoa super especial e também defensora do agronegócio. É uma cliente da Acron em importação e exportação há anos já. Eu aceito sim, obrigada. E é como ela sempre diz também, o agro, ele é a raiz do nosso país, né? E tanto na importação quanto na exportação, ele é essencial. A gente estava até conversando um pouco mais cedo das dificuldades que o agro vem sofrendo, né? Sim. Mas antes de entrar nessa pauta, eu queria que você contasse, para quem não te conhece ainda, quem é a Josi? Tá bom. Como que você começou? Tá bom, obrigada. Primeiro, de novo, né, por estar aqui, né? Agradeço a você e a Deus mais por uma oportunidade, né? Eu sou natural de Machado, né? Do sul de Minas, né? Então, eu comecei, né, desde pequena, envolvida na roça, porque eu nasci na roça, né? Meus pais, meus avós, né, foram pessoas que têm raiz, né, e na agricultura. Meu avô tinha uma pequena propriedade, né, que no futuro, depois com a morte dele, acabou sendo vendida. Mas começar mesmo a trabalhar com café, Cris, foi há 17 anos atrás. Tá, eu não trabalhava com café, eu vim da indústria, né, eu trabalhava numa área que é muito ligada a você, que é logística, né, por uma experiência que eu tive, porque eu também sou técnica em contabilidade, né, sou administradora de empresas, sou bacharel em direito, sou pós-graduada em processo civil e depois eu entrei para o mercado de café. Quanta coisa! Então, sim, então eu trabalhei mais de 15 anos nessa indústria, né, na área de logística, comandando quase 1.500 pessoas. Então, nessa empresa, né, eu deixei, do início da minha trajetória até a minha saída, mais de 9 filiais,
né, fazendo distribuição de um produto muito importante lá na nossa região, com equipe totalmente montada. Salvo engano, vocês também exportavam nessa época, né? Sim, com certeza. Você cuidava de tudo isso, da exportação, da logística, sim, né? Sim, isso mesmo, da exportação e de importação de maquinário também que chegava para a indústria. Pena que a gente não se conhecia ainda, né? Pois é, você poderia fazer parte lá, né, desse trabalho que a gente fazia lá. Né, mas assim eu saí daquela rotina frenética, né, que é trabalhar dentro da indústria, daquele movimento, né, que eu tinha que fazer nessas viagens pelo Brasil tudo, onde que eu era responsável, e eu era muito nova ainda, né, naquela época com 20 e poucos anos, né, já com um encargo tão grande na frente de um setor tão importante dentro da empresa, né, então nós batimos recordes de tempo de entrega. Pra você ter ideia, nós conseguimos entregar o nosso produto em 24 horas, saindo da cidade de Machado até no Rio de Janeiro, dentro do supermercado, na porta, pronto lá para o consumidor. Então a gente fazia um trabalho muito bacana. E o café? E aí o café começou em 2008, né? A Fazenda Santa Cruz, na verdade, ela existe desde 1992, né? Essa propriedade é do meu ex-marido e eu comecei a gerenciar essa propriedade para ele em 2008, depois da nossa saída, que ele é um engenheiro que era proprietário dessa empresa. Nós saímos junto da empresa em 2008 e recebi a fazenda, que antes era administrada só por um procurador legal, e eu recebi a fazenda e eles falou, toma conta que agora o filho é seu, Cris. Foi bem assim, sabe? E aí? Então eu saí dos números, né, saí da mesa da logística para sentar na roça, sabe? E falar a verdade para você, eu adoro. Assim, hoje, como é bom sair do escritório e chegar na fazenda, né, num clima natural, né, vendo os pássaros, vendo aquele ambiente, aquele verde, e olhar para os meus filhos lá, que hoje são os pés de café que a gente implantou e que tem tanto orgulho lá dentro da Fazenda Santa Cruz. E quais foram os desafios iniciais, né? Porque muita gente está aqui vendo, a gente está falando assim, nossa, mas como constrói? Você contou que a sua história começou de uma forma pequena, né? Sim. E hoje a Fazenda Santa Cruz é referência. É isso aí. Apesar de ter vindo, Cris, de um setor que era também nominado por homens, né, o meu desafio já começou lá atrás, porque quando eu trabalhava na área de logística na indústria, né, num fórum que eu participei em São Paulo, né, uma convenção sobre logística, então na liderança, né, de uma frota tão grande, era apenas eu, na América Latina, como mulher, né, para liderar uma equipe tão grande na logística. Então, o desafio, né, e a minha proposta de valor de ser mulher e estar na frente do negócio já começou ali. Mas quando eu cheguei na fazenda, né, os desafios principais, né, além do clima que ainda são hoje, foi de ser mulher. Você acredita, Cris? Acredito. Então, porque assim, o meu ex-marido, ele sempre tomou café. Ele falou, não, eu não entendo nada de café, então eu não vou para a fazenda, né? Então, ele continuou trabalhando na área dele e eu cheguei na fazenda. Então, as pessoas que iam visitar a fazenda, que é o fornecedor, né, um vendedor, né, chegavam até a fazenda para falar assim, eu quero falar com o proprietário. Né, ele não queria falar com a mulher. Daí eu falava assim, pois não, o proprietário é tal, né, eu fazia isso até propositalmente. Ele ligava para o Giovanni e ele novamente voltava a ligação para mim, porque o Giovanni já falava assim, eu não resolvo nada, você resolve tudo com a Josi. Então eles tiveram que aceitar uma mulher na frente, né, da direção e da gestão do negócio. Então, o primeiro desafio, a barreira que eu tive que quebrar foi essa. E depois a barreira do conhecimento também, porque todo negócio precisa ter conhecimento, né? Eu comecei a entender de café, entender da parte agronômica, me interessei pela questão de qualidade, que eu acho que é super importante. Você viu que a gente fez uma extração de um café totalmente diferenciado, né? E foi uma história muito grande até a gente chegar hoje nesse ponto que a gente conseguiu atingir. Então, toda esse mergulho em informações da parte agronômica, desde o plantio até chegar à xícara, né, foram muitos desafios. Né? Na parte agronômica, eu vou dar um exemplo para você. Né? Eu sou uma profissional, Cris, que não sossego, sabe? Eu tenho dentro de mim que eu tenho que levar coisas novas, né, para a gente conseguir se despontar, né, na produção, porque eu acho que é um diferencial. Inclusive, você estava citando agora, né, sobre que um dos desafios é o fato de ser mulher, o que pode parecer estranho para algumas pessoas hoje em dia, mas há 20 anos, há alguns anos atrás, era muito mais forte. Eu vim do Porto também, Josi. Eu trabalhei com logística e trabalho com logística até hoje. Então, eu entendo bem o que você está colocando. E até hoje,
Algumas pessoas chegam na minha empresa procurando pelo proprietário, pelo diretor da empresa, né? Sim, sim. E algumas pessoas ainda hoje se surpreendem em me encontrar. Sim, que coisa boa. Isso é porque, assim, quando eles se deparam com uma mulher, é o resultado que mostra que a mulher pode sim estar na frente, sabe? Eu até falo, né, em uma das minhas apresentações, a gente fala assim que eu não sou filha de produtora, eu não sou esposa de produtora, sou eu mesmo na frente da direção da fazenda, porque as mulheres têm que entender isso, ela não precisa ficar do lado do marido, ela não precisa ficar atrás do marido, ela pode ficar na frente de tudo. Para isso, ela precisa de empenho, de conhecimento, né? Entender o que o Pé de Café fala, porque eu falo que para a gente entender o que a gente pode fazer por ele, a gente tem que realmente ir lá, pôr o pé na terra, né? E olhar para ele para ver o que ele está precisando. Eu costumo dizer, vou aproveitar, eu costumo dizer que o seu limite, seja você mulher, seja homem, independente do gênero, o seu limite é você quem coloca. Com certeza. Né? Com então, certeza. Não existe uma regra ou um limite. É você quem coloca. Sim. Se você desenha o seu projeto, se você desenha o que você quer, o resto são crenças, né? Que nós colocamos a nós mesmos, né? E são crenças e é cultural, sabe? Uma vez também fazendo uma palestra sobre a liderança feminina no agronegócio, Cris, eu fiz uma pesquisa, né? Até foi uma pesquisa gerenciada pela ILE, onde mostrava, né? Eu fui ver qual que era o papel da mulher no agronegócio. Era cultural, Cris, que uma família, por exemplo, onde que o pai tinha uma propriedade rural e, por exemplo, ele tinha 5 filhos. Então, se o primeiro filho na linha de sucessão era mulher, ele pulava a mulher e ia para o homem. Então, ele passava a propriedade para o homem porque ele já não acreditava na capacidade da mulher. Então, para ele, um ser frágil, né, que tem que cuidar mais de afazeres domésticos e do cuidado da família, não pode ser o provedor. Né, eu falo que o homem tem que ter o papel de provedor, sim, dentro de uma família, né, dentro, às vezes, até dentro da propriedade, dentro do seu negócio. Ele tem que ser respeitado por isso, e é importante ele fazer esse papel, mas a mulher pode se posicionar também, e às vezes ela tem que se posicionar assim como eu, né, eu falo que eu sou arrimo de família, porque eu sou homem da família há muito tempo, né, dentro da minha casa, né, hoje dentro, né, do meu negócio. Então eu tive que me posicionar e ocupar e fazer, né, tomar decisões grandes, né, entender de maquinário, né, desde da compra de uma grande colhedora, escolher um trator, né, escolher a motorização, né, escolher o melhor pneu, né, escolher qual que é o adubo que vai comprar, de qual fornecedor, qualquer decisão que um homem toma, a mulher com certeza pode tomar. Isso é independente de gênero, né? Eu acho que é isso que você quer dizer, e é isso que a gente tem defendido ultimamente. Então, que a capacidade, independente de sermos mulheres ou sermos homens ou qualquer que seja o gênero, né? Que atualmente a gente tem visto uma maior liberdade para as pessoas serem o que elas desejam e são de fato, né? Tem uma frase, né, que tem alta hoje em dia, que é o empoderamento da mulher. Eu falo que não é só o poder, Cris, que faz com que a mulher tenha destaque no mercado, né? É um envolvimento com tudo, porque na produção mesmo, né, nós não fazemos nada sozinho. Eu tenho um nome por conta da minha trajetória profissional e realmente profissional, de profissionalismo, de como eu trato as coisas com responsabilidade dentro da fazenda, desde a produção, desde o solo, desde tudo, sabe? Então, a posição da mulher é muito importante, buscar conhecimento, né, para que ela se posicione, né, e tenha bons resultados dentro do negócio. E dentro da sua equipe, você deve ter muitas mulheres e muitos homens. Sim. Extremamente capazes que te auxiliam, né? Porque a gente não constrói nada sem a nossa equipe, sem pessoas que nos ajudam, que estão lá. Se você está aqui hoje, é porque você tem uma equipe capaz lá por trás de você ajudando, né? Isso aí, isso é um dos pilares da gestão, né? Eu tenho, Cris, uma experiência onde que alguns produtores também me procuram, né, para ele iniciar a gestão dentro da propriedade. Ele chega lá e fala para o José, eu começo por onde? Imagino. Então a gestão é muito importante. Nós não somos nada sem essas pessoas, nós somos uma corrente, né? Se tiver um elo fora do lugar, as coisas não conseguem acontecer. Como você disse, eu estou aqui hoje, mas eles estão lá produzindo, eles estão lá colhendo, né, eles estão executando. É importante delegar,
É importante passar confiança. Dentro da minha trajetória profissional, desde quando eu comecei, eu sempre fui uma pessoa que soube treinar. Eu eu ganho muitas horas treinando a minha equipe. Treinar não é perder tempo. Não. Treinar é dar oportunidades e ter mais qualidade e resultado no trabalho. Então, eu sempre fui uma pessoa que acreditou na capacitação e principalmente das pessoas dentro da própria fazenda. Eu acredito muito, né, em plano de carreira, eu acredito muito em valorização das pessoas. E você, além de acreditar muito em pessoas, Sim. Eu sei que você tem atuado muito fortemente para trazer uma gestão dentro da sua fazenda de sustentabilidade, Sim. de aumento de produtividade, se preocupa muito com o meio ambiente. E eu queria saber quais foram, né, as implementações que você fez para transformar isso, né, em realidade. Porque muita gente está aqui falando assim, mas como esse café é realmente tão bom? Como é que ela... O que é o crédito de carbono, né, o carbono zero, enfim. E o que tudo isso agregou para o café? Para o seu café? Sim. Primeiro, né, quando eu cheguei na propriedade, eu coloquei o pé na propriedade, o primeiro investimento foram nas pessoas, né, como eu já te disse anteriormente, treinamento nas pessoas, porque nada adiantaria, né, eu ter conhecimento e eles não conseguirem me acompanhar. Então, primeiro foi treinamento, se posicionando cada pessoa no melhor do que ela sabia fazer. Eu acho que é importante falar muito sobre isso, porque as pessoas têm que gostar do que fazem e a partir daí o resultado é outro, né? Depois eu já comecei a implantar, Cris, a gestão socioambiental, porque como eu vim da indústria, eu tratava com alimento, eu via que o café não era tratado como alimento. Eu chegava nas propriedades que eu ia visitar para me ter uma referência, então assim, eu via assim, é muito desleixo, desculpa falar. Essa é a palavra correta. Sim, muito desleixo, sabe? Eles não tratavam bem o café. Eu falava, como assim, né? Eu vim de uma indústria onde tinha uma ISO, né? Onde você tinha uma fiscalização, onde que tinha que ser impecável, né? Não podia ter zero de contaminação. Eu falei, por que o café tem que ser contaminado? Por que ele tem que ser colocado em qualquer recipiente, junto da terra, ou com animais pisoteando, sabe? Então, eu não entendia muito aquilo. Então, às vezes, eu ia na propriedade, eu via, às vezes, o carro bem limpo do patrão dentro da garagem e o maquinário todo estragado, né, que manuseava o café. Então, eu mudei isso totalmente dentro da propriedade. Hoje, a nossa fazenda é uma fazenda, né, que tem boas referências de qualidade por conta desse cuidado. Depois da gestão socioambiental, depois de todo esse treinamento, né, a gestão socioambiental ficou um pouco mais fácil, né, com a capacitação dos funcionários, nós conseguimos implantar esse plano. Hoje, ele já está 100% implementado. Que ótimo. A gestão socioambiental envolve pessoas, envolve o meio ambiente, envolve a parte agronômica, envolve protocolo ESG implantado 100% dentro da Fazenda Santa Cruz e, por último, também é a questão da sustentabilidade, a agricultura regenerativa, né, e a implantação e a divulgação, né, nós já vamos para o 4º ano de divulgação do nosso inventário de emissões de carbono, né, através da nossa produção do café. Incrível. E é aí que entra o crédito, né, ou melhor, carbono zero. Você quer explicar para o pessoal que não sabe o que é o carbono zero? Sim, eu quero explicar sim, porque inclusive quando eu entrei nesse protocolo, isso não é uma certificação. Tá? A gestão socioambiental sim envolve as certificações, porque foi através desse protocolo que nós certificamos a fazenda. Nós já estamos há mais de 14 anos certificado Rainforest, que é um protocolo super exigente na produção do café, e por isso que eu falo que o nosso café é seguro, porque esse protocolo garante que isso aconteça. Né? Nós somos certificados também em agricultura regenerativa, né? Nós temos aí os inventários das emissões, tá? E também temos o Certifica Minas, que é um protocolo interno. O início de toda a organização da fazenda, se ele quer uma fazenda organizada e conhecer um pouco do processo de gestão socioambiental, ele tem que começar pela certificação. E por último foi o carbono, porque depois de toda essa construção da sustentabilidade, né, que a gente pôde sim fazer, né, e ver o que a gente fazia, né, para manter, para ter essas emissões controladas.
O inventário, Cris, é tudo que você pratica dentro da fazenda, mas só é possível você fazer a divulgação do seu inventário se você tiver muitas remoções. Emissão é tudo que você usa para produzir o café, o combustível, a lenha que você queima, os adubos que você aplica, e as remoções são a parte regenerativa que você faz de forma consciente, né, para tirar produtos químicos no uso para a produção do café, para que o resultado seja positivo. Porque se você tiver mais emissões, o seu inventário vai ficar negativo. Entendeu? Então você hoje, vai ficar positivo. Então, na verdade, hoje nós somos negativos em emissões porque as nossas remoções são maiores. Então é só um débito e crédito, tá? Do que você emite e do que você repõe. E como que foi possível isso? Desde quando eu introduzi, né, a agricultura regenerativa na fazenda, foi pensando no quê? Foi pensando em melhorar o nosso solo. Né? Eu falei para você lá atrás que eu me qualifiquei em qualidade, mas antes disso eu fui aprofundar um pouco na questão agronômica também. E a primeira coisa, Cris, que eu falo para o produtor de café, né, não só chamar um consultor, né, um agrônomo que vai lá e faz uma receita para colocar o pé de café, que a lavoura precisa em questão de praga, doença e nutrição. Conheça o seu tipo de solo. Então, o meu tipo de solo na propriedade, né, que é um latossolo vermelho distrófico, ele tinha um problema de absorção e de disponibilização desses nutrientes para a planta. Então, eu descobri, lendo muito, Ana Maria Primavesi, né, que é uma pessoa apaixonada por agricultura regenerativa, né, pelos inimigos naturais, né, por trazer um solo mais saudável para a produção. Então, eu aprendi que a gente precisava cuidar primeiro do solo. Eu falo que o café, né, começa desde o berço, né, que é o plantio. Então, você já começa ali fazendo um trabalho. Eu implantei planta de cobertura, né, que é um trabalho que a gente faz há muitos anos, através de um acompanhamento da Embrapa Café, que é parceiro nosso há mais de 12 anos e ainda tem protocolos implantados e trabalhos com a gente, parcerias com a gente até hoje, fazendo com que o nosso solo fosse coberto por essas plantas, a gente teria menos problema de compactação do solo, teríamos mais disponibilidade de nutrientes e além, né, de fazer uma ciclagem de nutrientes, que é importante, que a gente consegue realizar com as plantas de cobertura. Depois, comecei a trabalhar com composto orgânico, né? Foi uma mudança drástica que eu fiz dentro da fazenda e te digo até a contragosto do próprio agrônomo, porque às vezes o agrônomo ele quer recomendar um produto químico que já está pronto lá na prateleira, receita pronta, põe no café, né? É mais fácil, né? E o que eu queria? Eu queria usar todos os resíduos que a gente produz na fazenda, que é a casca do café despolpado, que é a casca do café depois de passar pelo processo de beneficiamento, a água residuária que sai do lavador de café e colocar mais alguns produtos para complementar essa nutrição e fazer o nosso próprio adubo, porque isso ia fazer com que o nosso solo tivesse uma transformação. Transformar o solo é aumentar a capacidade de troca catiônica nele para que a CTC aumente e para que a parte orgânica, né, seja regenerada. Depois, tudo que você coloca, a planta absorve. Ou seja, você inclusive aumenta a produtividade da sua lavoura. Com certeza. Então, essa construção da sustentabilidade, essa construção de fazer essa implantação de plantas de cobertura e criar uma agricultura regenerativa, o qual hoje a gente é até certificado, que possibilitou que a gente pudesse fazer o nosso inventário, entendeu, Cris? Porque se nós não tivéssemos esse trabalho de agricultura regenerativa, de usar os resíduos advindos da própria produção e devolver eles para a lavoura, as nossas remoções seriam inferiores. Eu entendo. E, Josi, é interessante você colocar dessa forma, porque muita gente que está nos ouvindo aqui pode pensar, nossa, mas quanto trabalho, né? Sim, tá vendo? Quanto custo, quanta coisa, né? A xícara de café. Mas, gente, o resultado é isso aqui. É isso aí. São cafés, né, de grande valor agregado e também de sabor. Sim. E o que também leva a uma maior produtividade no mesmo espaço, correto? Sim, correto, Cris. Então, não é custo, é investimento. Além de você investir na sua produtividade, você está investindo no meio ambiente, você está investindo em pessoas,
Ou seja, você está fazendo um ciclo totalmente virtuoso, sim, né? Sim, com certeza, né? E então a minha especialização também na gestão do crédito de carbono foi justamente para entender o que isso impactaria, né, lá no final. Só fazer um adendo, Cris, que as certificações, né, são selos, né, que você aderindo e fazendo todas as práticas, né, que são exigidas através do protocolo e que são cobradas através de uma auditoria anual na propriedade, né, a cada venda de uma saca de café você ganha um prêmio. E esse prêmio, obrigatoriamente, parte dele, ele é investido no social, ele é revertido para o próprio trabalhador para que ele tenha uma qualidade de vida, né, e uma qualidade boa de trabalho dentro do ambiente. Então você vê que a gente faz, nós não estamos pensando só em valorizar, né, e trazer renda para nós como produtores, né, e esse prêmio parte é revertido para esse investimento também. O selo, né, do inventário do carbono é um selo onde que você pode depois ir no mercado, né, e vender esse café neutralizado. Tá? Mas para isso você precisa comprar crédito para neutralizar a sua produção para depois vender e talvez adquirir, porque os pessoal faz muita confusão, eles acham que é uma certificação e não é, é uma divulgação do que você emite, né, e que você remove ali do meio ambiente. Então ele não paga um prêmio, você tem que buscar esse mercado, é um mercado novo ainda, mas crescente, muito sim, crescente. Né, eu acredito, quando eu fui fazer, muita gente falava para mim, por que você está fazendo isso? Isso é um negócio para 30 anos para frente. Não, o Brasil, né, tem protocolos aí dentro das COPs que existem no mundo aí, para daqui a pouco zerar as emissões no Brasil. E aí, onde que a gente está? Né, como que a gente está se preparando para isso? Quais são os principais destinos que vocês exportam hoje? Sim, deixa eu ver aqui. Hoje a gente... Carol, tá em qual pergunta aqui? Desculpa. Eu pulei um pouquinho. Pulou um pouquinho, mas eu tô te fazendo essa pergunta porque tudo que você está investindo, né, na sua produção, na qualidade do seu produto, com certeza, Europa, Estados Unidos e outros países vêm com olhos bem diferentes o seu produto, né? Sim, hoje a gente tem um orgulho de falar, né, que nós criamos esse mercado. Achei aqui, a gente exporta para a África do Sul, Irlanda, Estados Unidos, Noruega, Alemanha, Inglaterra e Itália. É isso aí, né? E o público também que a gente se conecta, né? Eu falo que o expresso, né, na Europa é muito forte, né? Assim, quem vai para a Itália, né, tem que tomar um expresso, né? Muitas vezes tá tomando nosso café, né? Sim, é isso aí, com certeza, né? A Ilha mesmo, né, ao qual nós somos clientes, temos muito orgulho, né? Inclusive, novamente, né, vão participar aí da festa desse ano, né? Eu estou entre as 40 finalistas da Ilha novamente pela terceira vez já. Então são os consumidores muito tradicionais, pessoas até um pouco mais velhas, público jovem também toma expresso, né? Enquanto o público jovem e uma classe, até falo para você, classe média alta, que se interessa muito, né, por buscar cafés, não são os headhunters, né, que buscam um café diferenciado, são os públicos que têm mais atração por café especial no exterior, né? Quando a gente conversa com a torrefação, que é o cliente que compra o nosso café, que vai até nós, Cris, durante o período de colheita, né, contar a sua história e conhecer a Fazenda Santa Cruz, eles falam, né, os principais clientes deles são pessoas mais jovens, né, que conhecem e já valorizam a questão da sustentabilidade também, né, porque hoje essa é um viés muito valorizado. Tá, eu falo que essa crescente veio muito depois da pandemia, porque as pessoas começaram a prestar atenção no que elas comiam. Então, ela quis comprar um produto saudável porque ela se preocupava com a saúde. Ela se preocupava com a contaminação, né? Porque todo mundo ficou com medo de ser contaminado pelo vírus. Certo. Então, todo mundo se preocupou. Então, o café teve um papel muito importante, né? E por ser especial, ele teve uma valorização também. E não só, né? Depois da pandemia, também eu acho que veio a valorização pelo meio ambiente. Sim. Né, pela questão social, socioeconômica, do que você gera em volta. Então, quando você traz o seu selo, né, a Fazenda Santa Cruz representa mais do que um alimento seguro, né? Sim. Ela traz outros selos embutidos no seu produto. Sim. Hoje, nós sabemos que o mundo consome, de todo o café consumido no mundo, cerca de 30-35% do café é brasileiro. Sim. Então, como você acabou de falar, né? Então, muitas vezes você vai para a Itália e pede um expresso, você está consumindo um café brasileiro. Sim, sim. Né? O maior exportador, a maior porcentagem de café do mundo consumido... É do Brasil. É do Brasil. Sim.
E de Minas Gerais. E é de Minas Gerais. É isso aí. Ó, que eu tenho os números aqui, ó, em 2024, né, o Brasil exportou 50,44 milhões de sacas de café, né, é um recorde histórico, né, um aumento de quase 28,5% em relação ao ano de 2023, né. Então, o Brasil exportou em 2024 para mais de 116 países, né, um aumento, né, impulsionado principalmente pelo café arábica, foi de 20%, e do canéfora, né, foi 98%, né, e o Brasil superou o recorde também de produção, né. Então, em 2025, né, no último mês de fevereiro, né, foram, né, mais de 3,27 milhões de sacos de café exportado também, apesar da gente estar vivendo um ano, né, que está trazendo resquício dessa seca prolongada que a gente teve e baixa produtividade, ainda vem mantendo um volume muito grande de café exportado, né. Então, caiu 10,4% em relação ao ano passado, né, mas a receita foi superior, né, por conta dessa quebra de produção, o valor do café cresceu, né, então foi 55,5% maior, né, do que a receita anterior de 2024. Eu vou aproveitar esse seu comentário e eu vou te fazer uma pergunta. Tá bom. Porque ultimamente eu tenho sido procurada por vários setores sobre a questão da alta do café. Sim. Muita gente acredita, né, que o produtor está extremamente rico agora porque o café, né, subiu tanto. A gente chega no supermercado, o pessoal fala, até brinca, né? Agora sinônimo de status não é mais ter um carro zero ou algumas coisas. É tomar um café. Esse café aqui que a gente tomou hoje, inclusive, é status, gente. Hoje eu tô esnopando. É isso aí. Mas não é bem verdade, né? Sim, sim. Porque não atrás de tudo isso tem um aumento... É significativo no custo de produção, né? Assim, eu fico um pouco triste com a notícia, né, de liberar essa importação de produtos dessas commodities no Brasil, Cris, porque eu acho que deveria ser o inverso. Eu acho que o nosso governo deveria apoiar a agricultura e disponibilizar recursos e entender qual que é a problemática de cada produtor, seja em qualquer linha de produção, seja na produção de cereais, seja na produção de HF, né, seja na produção de leite, seja na produção de café. Qual que é o problema hoje do produtor? Primeiro, o clima. Né, as condições climáticas que a gente está enfrentando há muitos anos, né, a declividade, né, do índice pluviométrico que acontece na nossa região, Cris, faz com que a cultura não se adapte mais. Então, hoje é impossível, por exemplo, na minha propriedade, eu tive que fazer um grande investimento, né, implantar um sistema de irrigação, de fertirrigação, para que a gente possa continuar produzindo. Hoje eu não consigo mais plantar um pé de café que não seja irrigado, né, porque ele precisa da água para sobreviver. As chuvas vêm, mas elas não vêm mais na totalidade, não vêm mais no período que precisa. Período correto, né? Então, todo mundo está sofrendo. Então, a queda da produtividade, né, como nós tivemos no Rio Grande do Sul, né, eu tive outros dias com as pessoas produtores do Rio Grande do Sul, onde eles falam que eles perderam toda a produção porque não choveu, e assim não foi diferente com o café. Então, desde as últimas tempestades de granizo, problemas com geada que nós tivemos, a produção foi reduzindo porque as propriedades foram deixando de existir. Em 2021, Cris, é um fato histórico que aconteceu na nossa região de produção de café inteira, e isso aconteceu no Cerrado, aconteceu no sul de Minas, foi a maior geada dos últimos 40 anos. Me lembro. Então, em 2021, só eu, né? Hoje eu estou com quase 350 hectares de café em produção, mas naquela época eu perdi 150 hectares, então foi quase a metade da fazenda perdida com a geada. Jesus. E o que o governo acha que o produtor faz para continuar? Ele precisa de novo investimento, porque eu tinha uma lavoura, era um arara inclusive, né, eram quase 24 hectares e a geada veio e matou tudo. E eu já tinha feito investimento de mais de 30 mil reais por hectare para plantar aquele café. Eu perdi tudo. Eu perdi tudo, Cris. E no outro ano, esse custeio que eu fui lá, esse investimento que eu busquei para plantar... O governo foi lá e ajudou? Não. Então, o que o produtor faz? No meu caso, Cris, eu tive que mudar de atividade. Tá? Eu falo que foi um ano que marcou muito a minha vida, porque na mesma semana
que passou essa geada histórica em 2021, eu perdi o meu irmão na luta pelo Covid, e depois de 3 dias eu tive que me levantar, por isso que eu falo de resistência e resiliência por parte do produtor, e chegar lá e tomar a decisão de arrancar toda essa lavoura, 150 hectares, Uau. Colocar no chão e começar uma nova atividade. Eu tive que mudar, fazer um plantio de cereais, ir para uma outra atividade que eu não conhecia, diversifiquei sim a cultura, mas os cereais traz uma renda bem menor. Então, eu perdi muito dinheiro, né? Então, a gente faz novos investimentos, faz nova captação de recursos e vai acumulando. Porque né? os cereais, inclusive, te traz um retorno mais rápido. Sim, menor, mas menor, mais rápido. Mas mais rápido, sim. Uhum. Mas com isso, Cris, você vê, por exemplo, eu fui arrojada, né? Eu tive a coragem de recomeçar. E quem não pode recomeçar? Você tem toda a razão. Sim, e quem não pode novamente voltar para a atividade? Então, houve essa mudança no mercado, porque muita gente saiu do café e foi para os cereais. E agora, Cris, chegou a crise nos cereais também. Uhum. Então, os cereais também estão deixando de produzir. Então, o produtor não consegue voltar para a atividade. Então, a área de café produzida reduziu muito. Então, se tem menos oferta, né, de produto no mercado, o que acontece? O preço sobe. Mas com isso, Cris, aumenta muito o custo de produção. Porque se sobe esse produto, os insumos, o adubo, tudo sobe junto. Você aproveitando, né, a Acron, ela importa para muitas empresas esses insumos e nós acompanhamos. Além de importar, a gente ajuda algumas empresas a desenvolver esses produtos no mercado, né? A gente vai lá encontrar onde estão os melhores fornecedores, o produto com melhor qualidade. Então, eu acompanho diariamente a luta das empresas para trazerem insumos com menor custo, exatamente pelo que você está falando. Então, eu sei que muitas vezes o agro está subindo o custo porque os insumos aumentaram, né? A gente vem sofrendo com o dólar, tudo bem, a gente exporta num dólar melhor, mas a gente importa com dólar caro também, né? Sim. Isso reflete na sua empresa. E agora, essa semana, né, você começou, eu vou até comentar um pouco mais sobre, se você me permite. Claro. Pode ser que muitas pessoas ainda não estejam sabendo. Essa semana, no dia 14, exatamente, na data de hoje, começou a entrar em vigor algumas medidas que o governo está tomando na busca de diminuir um pouco a inflação, porque eles alegam que alguns produtos, né, que fazem parte da nossa cesta, né, que é o que eles colocam, né, a cesta alimentar principal do brasileiro, estão muito inflacionadas, né, que eles aumentaram muito o custo. Então, a forma como o governo encontrou de diminuir a inflação do país é ajudar a diminuir de uma forma um pouco diferente. Ou seja, ele isentou o imposto de importação de uma série de produtos, entre eles o café, a carne, o milho, né, que vai fazer ali parte, o açúcar, a sardinha, massas em geral, o óleo de girassol e biscoitos. Ou seja, nós não desoneramos o produto que fica aqui, nós desoneramos o produto que vai entrar. Porque eu ainda vou fazer um adendo, né? A Josi talvez fosse comentar sobre isso, mas para quem exporta, há alguns incentivos fiscais, né? Sim. Por exemplo, ICMS, que não entra, né? Então, tem isenção de impostos. Mas o produto que fica aqui interno no Brasil não é praticado da mesma forma. Houve algum incentivo para diminuir o imposto do café que fica aqui internamente, para diminuir o custo? Não houve, Cris. Assim, como eu te disse anteriormente, né? Eu sou favorável que haja, assim, a importação de insumos, sabe? Para que nós sabemos que nós não temos, por exemplo, aqui Minas para produzir, né, os nossos nitratos, os produtos que faz parte do NPK aí na produção do café, né, no quesito nutrição. Eu acho que isso é importante, né, trazer produtos, né, que cheguem aqui com custo acessível, né, para que a gente possa sobreviver. Não é a saída, Cris, substituir o produto advindo de outros países, né, e colocar isso aqui dentro do mercado. Mais uma vez, eu sou favorável de incentivar, de dar recursos
recurso para o produtor se recolocar no mercado e voltar a produzir, né? O produtor não pode, Cris, vender a sua propriedade e comprar uma casa na cidade, como ele diz. Ele tem que voltar para a roça para produzir. Eu falo que quando eles, né, tem um ditado que fala, né, que se a roça não planta, a cidade não janta. Como que se a gente deixar de produzir, como que nós vamos continuar tomando nosso café? Como que o leite vai continuar chegando, né, para a indústria? Né? Como que o milho vai continuar sendo parte da ração, da produção, né, vamos falar assim, de toda essa cadeia produtiva? Então, eu não sou favorável, eu acho que não é a forma de conduzir o país, né? Reduzir a inflação é reduzir impostos, é reduzir, né, cargos, é reduzir, né, vários outros incentivos que reduzir impostos de quem produz emprego no país, né? Quem movimenta o país, com certeza. O Brasil, inclusive, né, o quanto ele gera de emprego na cafeicultura, né? Hoje nós temos um problema de mão de obra, Cris, seríssimo dentro do agro em geral, mas principalmente no café nas áreas de montanha, onde que depende muito de mão de obra manual por conta de incentivo. As pessoas não querem regulamentar a sua atividade. Eles não querem trabalhar com carteira assinada, resumindo. Né? Eles querem trabalhar na informalidade porque eles recebem incentivo. Todo incentivo é ruim. Dar a vara já com peixe é muito ruim, Cris. Não facilita nada. Isso não gera... para gerar emprego é ok, mas para não trabalhar, não, né? Não, sim, porque a pessoa prefere trabalhar na informalidade e nós não podemos trabalhar na informalidade. Né? Uma fazenda certificada que tem um protocolo social, né, para levar uma qualidade de vida para o trabalhador. Né? Nós nos preocupamos com a saúde, com o bem-estar, né? Nós temos o envolvimento, nós temos alguns protocolos, né, que, vamos falar assim, que sustentam esse trabalhador, né, e levam bastante incentivo para ele. Graças a Deus, né, hoje as pessoas que trabalham na fazenda, eles não querem sair, são felizes por trabalhar lá, porque a gente respeita, a gente dá um salário justo. Tem qualidade de vida, Tem qualidade de vida, dignidade. Eu acho que é dignidade. Eu acho que esses valores estão precisando voltar. As pessoas ter essa percepção que eles com as próprias mãos vão construir o futuro dele. Ter mais ambição, Cris, né, de crescer através do trabalho, do suor dele. E não de um recurso que uma hora pode sair, pode ser cortado para poder controlar a economia do país e ele não saber nem por onde ele começar. Então, assim, eu incentivo, né, e busco quem quer trabalhar formal, né, e a gente está pronto para dar um emprego e nós estamos precisando. O que você está colocando, inclusive, a informalidade é muito penalizada, né? Sim. Nós, como empresas, nós temos que buscar ter o mais formal, o mais legal e tudo correto. Então, tanto a Acron quanto a Fazenda Santa Cruz, ela tem que ter os seus funcionários devidamente registrados, trazer qualidade. Sim. Não só porque queremos, desejamos e vemos que é assim que vamos melhorar a qualidade de todos aqui no Brasil, mas porque também o próprio governo exige isso da gente e cobra caro isso de nós, né? Sim. Então, a gente tem aí na contramão o governo colocando, penalizando de forma bem grande quem produz, quem emprega, mas ao mesmo tempo trazendo benefício para que isso não aconteça, né? Para que as pessoas busquem a informalidade. Então, é um pouco contraditório tudo isso, né? O dinheiro está saindo das nossas mãos, né? Porque quando você importa, né, você está pagando o país de fora. Tem isso? Sim, com certeza. Aí, mais uma vez, eu levanto a bandeira da produção, né? Como eu te disse, na produção do café mesmo, né? Eu acredito que, havendo incentivo, né, havendo o entendimento do que acontece na produção, né, o governo vai falar assim, não, eu vou apoiar, porque eu acredito, porque como eu te disse, debaixo, né, do pé de café e dentro dessa xícara aqui, gente, exige muita experiência, né, eu vim falando isso hoje durante a viagem com a Carol, quantas coisas nós passamos para poder chegar aqui, quantas coisas são envolvidas. Nós envolvemos a nossa vida. Nós fazemos muitas renúncias. Sim. Sabe? O produtor, Cris, ele vende a casa, ele vende o carro, ele muda a propriedade, ele faz adaptações para continuar produzindo porque ele gosta. E assim, é o que ele sabe de fazer. Né? Ele se preocupa com o meio ambiente, ele quer entregar um produto seguro para a população, para o mundo. Tá? Mas para nós queremos tirar daqui e levar para fora. Né? Nós não queremos que de fora venham ocupar o nosso espaço. Nós sabemos produzir.
Sabe? Assim, assinar um atestado de incompetência, né? Aceitar que outro produto entre. Porque nós sabemos produzir. Nós temos protocolos rígidos, sim, que seguimos e a gente justamente... não tá falando de monopólio, né? Não, de jeito nenhum. Existem nenhum. vários produtores. Quando a gente fala de monopólio, né, como algumas commodities, sim. A importação faz com que haja uma maior concorrência e tira o próprio empresário, né, de um local de... como se ele estivesse num sequestro, né? Sim. Então, ele tem uma opção maior. Agora, a produção do café, a produção do açúcar, aqui, como a gente falou, da carne e de outros produtos, não é esse caso. Não são commodities que estão monopolizadas na mão de ou dois são grandes muitas produtores, famílias envolvidas, né? São pequenos produtores, grandes produtores, são todos juntos. Sim. Então, eu entendo o que você coloca, né? É negativo. A importação é muito boa para trazer novas tecnologias, claro. né? A Acron importa muito, desenvolve mercado lá fora, tanto para exportação quanto para importação. A gente tem um trabalho aqui onde nós desenvolvemos produtos e fornecedores para muitas empresas. Sim. De insumos, de tecnologia, mas isso sempre a gente vê que tem um intuito de transformar o nosso país, de crescer o nosso país, né? De facilitar a vida do produtor, né? As tecnologias estão aí para isso. Claro que tem itens que não são produzidos no país. Agora, tem itens que a gente vai importar para ajudar a melhorar a nossa produção. E a exportação, eu estava comentando com você no começo, né? Claro que a Acron, ela é especialista em toda a cadeia logística, desenvolvimento de produtos, desembaraço, enfim, de importação, mas a exportação também. Sim. E eu fico muito feliz quando eu chego no final de um semestre ou de um ano, que eu vejo que a gente teve mais exportação dentro da nossa empresa do que importação. Valorização do produto produzido no Brasil, porque né? A gente vê a gente gosta de ver a balança comercial positiva, né? Aproveitando o tema, falando sobre balança comercial, quanto que a exportação representa dentro do seu faturamento hoje? Hoje na fazenda a gente exporta quase 90% da nossa produção, porque nós trabalhamos com café especial. Como eu te disse, nos países no qual a gente exporta o nosso café, né, são países que é consolidado o consumo de café especial. O Brasil ainda está aprendendo a tomar café especial, cresceu muito, né? Convido você até para participar da Semana Internacional do Café, então você vai ver um mundo à parte, né? Porque essa experiência que o café traz, esse network que está acontecendo hoje aqui, essa proximidade com as pessoas, né? Faz com que o café tenha seja um motor de transformação social, de transformação econômica, né? Contribui muito para o desenvolvimento das pessoas, das cidades, da economia, tá? Então a exportação, no nosso caso, né, na fazenda, é de quase 90% da nossa produção. Tem uma variação, Cris, né? Um ano de maior produção é menos, de maior produção é mais. Entendi. Eu agradeço muito o convite e irei com certeza. Com certeza. Eu estarei lá com vocês. E, Josi, que dica? Eu vou te pedir uma dica, né? Um conselho que você poderia dar para os produtores de café ou de outros produtos que querem seguir esse caminho assim como você, que estão ali sofrendo agora, inclusive com alguns impactos dessa questão que saiu hoje, de competitividade, de produtos que podem entrar no país, mas também sofrem com o meio ambiente, chuvas fora do tempo, enfim. E com todos os outros tantos desafios. Mas eles querem percorrer, eles estão vendo aqui a Josi, eles estão se inspirando na história da Fazenda Santa Cruz e querem seguir um caminho similar, né? Produzindo com qualidade, produzindo com sustentabilidade, aumentando, né, a produtividade, seja ele pequeno ou grande, mas do espaço que ele tem. O que você diria para quem está aqui nos acompanhando? Porque muitas vezes eles ficam desanimados, né? Que é como você falou, eles investem a vida, a casa, o carro, uma vida inteira e às vezes não conseguem chegar. Eles estão olhando aqui pra gente hoje
e podem estar pensando, mas como é que eu consigo chegar aqui? Não, é possível, Cris. Eu acho que primeiro é acreditar, né? Quando você acredita que você é capaz, né? Eu mesmo, como mulher, às vezes a gente não acredita nem na nossa força de reverter tantas situações, né? Para continuar colocando esse café aqui dentro da xícara. É muita renúncia mesmo, é muita resistência, resiliência, força mesmo. Mas primeira coisa, né? Eu vou adquirir uma propriedade ou eu vou começar de novo. Capacitação. Capacitação de você como profissional para você entender, né, da cadeia produtiva como um todo, né? É como eu disse para você, imagina eu sair da área de contabilidade, de logística para produzir café. Então, primeira coisa, eu tinha que conhecer sobre o meu produto. Sim. Então, tem que buscar profissionais para te auxiliar, né? E depois você tem que dominar. Desde o plantio, Cris, desde a condução do café, né, na propriedade. A gestão é muito importante, porque eu acho que eu mesmo sou muito solicitada, né, para fazer uma consultoria para outros produtores que às vezes até tem muito dinheiro, Cris, mas não consegue organizar a gestão dentro da propriedade, não consegue visualizar se ele tem lucro ou prejuízo. Né, porque é uma cultura muito tradicional, né, onde ele não consegue fazer uma gestão. E nós somos uma empresa, nós funcionamos como uma empresa, nós temos que ter liquidez, nós temos que ter controle do caixa, né, nós temos que saber delegar, né, nós temos que saber treinar, nós temos que ter gestão de pessoas e a produção de café e como de outras commodities também, como os cereais no qual eu estou envolvido, também tem protocolos socioambientais rígidos que a gente tem que enfrentar, né? Eu abro um adendo, por exemplo, eu saí da atividade do café por conta de uma geada e entrei para os cereais, eu não sabia nada de cereais, né? Então eu tive que entender qual que era o melhor maquinário, qual tecnologia eu ia usar para aumentar a minha produtividade, né? O que eu teria que fazer para aumentar a minha produção com qualidade. Então, para você ter ideia, como eu já tinha protocolos de sustentabilidade, selo de qualidade no café, quando eu comecei o meu primeiro plantio de soja, eu falei assim, não, eu quero a mesma coisa para os cereais também, né? Então, eu devo ter sido uma das primeiras ou únicas produtoras no sul de Minas que tem um certificado, né, de qualidade, né, que se chama RTRS para produção de soja e milho, que leva uma soja sustentável, né, passando por toda a cadeia ali, né, até chegar no porto, até chegar lá no cliente final, no consumidor final, certificada e segura também. Então, eu busquei conhecimento sobre isso, inclusive também, até por conta dessa preocupação que a gente tem, Cris, de trazer um solo saudável, a gente conseguiu fazer uma construção de aumento de produtividade, né, essa inserção dessa matéria orgânica que eu te disse lá atrás, né, essa preocupação com o meio ambiente, isso traz resultado, e resultados reais. Eu saí de uma área onde que era plantio de café. Como a gente já trabalhava com agricultura regenerativa, quando a gente fez o plantio de cereais, né, o responsável técnico, um agrônomo que toma conta dessa área de cereais, ele não acreditava que o meu adubo orgânico poderia aumentar a produtividade. E eu falei assim, então eu vou colocar como extra. E no primeiro ano, Cris, a gente ficou finalista em segundo lugar. Primeiro ano que eu entrei na atividade de cereais, nós ficamos finalista no concurso da Emater, desenvolvido em mais de 243 cidades. 243 municípios participaram, eu fui a segunda que atingiu maior produtividade. Uau. E eu já estou no terceiro ano de prêmio em primeiro lugar em sustentabilidade na produção de cereais. Então é se envolver na produção, né? Realmente, mesmo que seja uma mulher ou que seja um homem, independente, ter né? conhecimento sobre o negócio, sabe? E não tem como, Cris, você chegar na fazenda e sentar no escritório, ficar no ar-condicionado, é gostoso? Mas não tem como você não se envolver na atividade, né? Você tem que sentar na mesa para tomar decisão, você tem que saber delegar, para você fazer parte do estratégico, para você desenhar o seu estratégico, né? Para as empresas do qual eu ainda, né, faço alguma consultoria, eu falo, você tem que sair do operacional, tem que ir para o estratégico. Uma hora você tem que deixar um pouco, mas você tem que entender, né? Porque o líder, ele tem que dominar a atividade de A a Z, né? Saber tomar decisões importantes, como eu, né, mulher, tomei decisão de arrancar 150 hectares. Não foi um homem que foi lá me falar, e aí, o que você faz agora? Né, foi eu que tive que tomar a decisão, Cris, e foi assim mesmo.
né? Indo embora para minha casa, durante o trajeto de ida e volta, eu vi aquela lavoura, era um arara, inclusive, que tava uma belezinha, Cris, totalmente verde, viagiada, matou tudo, ficou tudo dessa cor marrom. Ai, e eu olhava para ele e falei, o que eu faço? O agrônomo, corta ele, vai brotar de novo. Daí, nas minhas idas e vindas, sozinha por essas estradas que eu ando, e eu falei assim, eu vou arrancar tudo. Cheguei lá, falei, pode pegar a máquina e arrancar tudo. Cris, você tem... Cris, eu chorava como uma criança. Né? Assim como eu chorei quando eu renovei a lavoura e passou chuva de pedra. Cris, eu cheguei a renovar esses 150 hectares e o restante da lavoura também, depois da geada. Isso aconteceu no mês de julho. No mês de outubro, passou uma chuva de pedra, que caía pedras enormes. Eu não sabia se eu chorava, se eu orava. Eu só ajoelhei e pedi para Deus e Nossa Senhora, pelo amor de Deus, que senão a gente não aguenta. Então, nós, produtores, que nós passamos, é o que eu te disse, a gente dá vida para continuar na atividade, sabe? O outro produto vir ocupar o nosso lugar é um pouco triste, porque nós só queremos trabalhar, a gente só quer produzir, a gente só quer empregar, a gente só quer saber o que a gente sabe fazer de melhor. É muito amor, é muita paixão, é muita conexão que envolve o café. O café não é frio, o café você prova, você toma, você une, você aproxima, sabe? E você leva sabor, você leva cheiro, você leva sensação, sabe, Cris? Transformação. É conexão do começo ao fim, né? Total, desde o plantio até chegar na mesa, né? Eu me arrepio de falar porque, né, eu vejo, né, uma foto emblemática que tem no nosso institucional, que no final nós nos damos as mãos em volta do café. Nós abraçamos a causa verdadeiramente, sabe? Não é brincadeira, né? Nós focamos em várias tecnologias, né? Trabalhamos com protocolo de alta performance dentro da propriedade, porque eu sou uma gestora, né, que tem a formação na administração, então eu gosto muito de gestão, de liderança, de proatividade, né, de delegação, de aproximação, de elevar a autoestima das pessoas que trabalham junto comigo. Então, assim, eu quero continuar, eu quero sentar aqui com você e ver o ano que vem, sim, o café subindo, mas com todo mundo com capacidade para continuar na atividade. Ele é um empresário, Cris, como qualquer outro, como uma pessoa da indústria, como uma pessoa do comércio, né? Ele está levando, na verdade, né, o seu produto para que a indústria possa continuar. Exato. Né? O algodão, a soja, o milho, entre outros. Ô, Josi, a gente está aqui conversando e eu estou pensando, né? Com essas medidas, você tem ideia de quanto hoje representa? Eu tenho aqui alguns números, mas eu vou te perguntar. Você tem ideia de quanto representa na balança comercial do Brasil hoje? O café, Cris? O café? Deixa eu olhar aqui que eu acho Porque eu acho que muita gente não sabe. E assim, o café tem uma colocação muito importante. Carol, você podia me ajudar só para me ver aqui? Porque a Cris faz perguntas, gente, algumas delas que elas me fez, a gente colocou e a gente pegou. E tem algumas de última hora aqui também, né? né? E é porque a gente pegou os números atuais, né? Para poder mostrar para vocês. E assim, é interessante, eu tô fazendo essa pergunta porque muita gente não tem noção do que estamos fazendo nesse momento, olha, né? Aqui, ó, o café, né, pode representar cerca de 1 a 2% do PIB nacional, né? Em regiões específicas, na sua relevância pode ser maior, né? Como diz em Minas Gerais, com certeza, é a líder mundial na produção de café, né? Graças a Deus, né? Eu falo que Minas Gerais realmente tem uma joia na mão e que precisa ser valorizada, né? Porque o café reúne tantas pessoas, tantas conexões, né? E o produtor precisa dessa valorização, tá? Ele precisa que o seu produto, dentro dessa xícara, as pessoas enxerguem por que ele precisa pagar mais. Tá vendo? Quanta história, quanta entrega, né? Então, o café tá caro. Não é só isso, né? É vida que tem aqui dentro. É amor, é paixão. E a gente já falou, né? O café tá caro, mas a gente pode melhorar isso, né? Sim. Se desonerar a cadeia produtiva. Com certeza. Né? Os impostos para vender aqui dentro do país. Com certeza. Com certeza, redução, né, do custo de produção, e a gente com certeza vai repassar isso. A gente não tem como assumir toda um encargo e vender mais barato. Nós também não trabalhamos por hobby, né, Cris? Todo negócio precisa de lucro. Funcionários para pagar, inclusive, né? Com certeza. E eu provavelmente, se você não souber agora, depois você me conta, tá? Tá bom. Mas eu gostaria de depois entender qual do percentual
do custo do seu café, quando ele chega lá no seu custo, quanto é de impostos? Eu acho que talvez você não esteja com isso pronto, ou se tiver você me fala mais ou menos. Mas a gente pode falar, por exemplo, a folha de pagamento mesmo, né? O imposto é quase 28%. Sim. Né? Esse é o valor que a gente tem que desembolsar todo mês no final. Para o governo. Para o governo, isso, né? Porque assim, nós não tivemos apoio durante a pandemia, por exemplo, de ter a nossa folha de pagamento, a participação ou qualquer resolução que nos apoiasse. Nós tivemos que assumir tudo. Eu falo que na pandemia o mundo parou, o agronegócio não para. Nós não trabalhamos home office. A planta continua produzindo, o mato está crescendo, a gente precisa continuar fazendo os tratos culturais porque o pessoal não ia comer se a gente parasse. Exato. Né? E também quando você vende no mercado interno, né, a gente estava falando sobre algumas isenções, o ICMS é um item que colabora bastante, né? Sim. Quando você vende fora do estado, principalmente, ou dentro do estado. E quando a gente exporta, não é que eu queira que tirem os benefícios da exportação. Sim. É que a gente está falando aqui sobre trazer benefícios nesses momentos para que o nosso país possa produzir mais barato os produtos que vão ficar aqui dentro, né? Principalmente os insumos que são aplicados, né? Porque o ICMS que a gente não paga, né, na hora de vender o café, né? Porque nós somos isentos, né? Mas nós temos o Fundo Rural. Vocês são isentos porque vocês exportam. Porque exportam. Na venda aqui dentro, não. Mas na venda aqui dentro, não. A gente é descontado 1,5% de Fundo Rural imediatamente em toda a venda. Tá? Isso é descontado e esse é um recurso controlado pelo governo e que não volta para nós. Muitas vezes a gente precisava desse dinheiro para fazer novos investimentos, para fazer um custeio, né, para comprar novos insumos. Porque na teoria seria para ser reinvestido na própria agricultura, né? Não é. Não, assim, a gente não sabe para onde vai e às vezes a gente fica triste de não poder ter isso revertido em prol da própria produção. Você sabe, Josi, muita gente me procura de exportação ou de importação, tentando conseguir custos melhores. Muitas vezes a gente consegue ajudar em muitas etapas, porque a gente cuida desde o desenvolvimento da logística, preparando uma empresa para exportar ou preparando uma empresa para importar. Sim. Mas muita gente acha que vai ser na logística que vai ser o grande ganho, mas não é. Não. Por exemplo, na exportação, é toda essa cadeia que você colocou que impacta muitas vezes no custo, né, do empresário ou do produtor. Essa semana mesmo a gente estava fazendo ali uma análise, era de importação no caso, e o importador ele ficou surpreso com o custo que ele ia ter de um insumo na hora de importar, porque lá fora custava, vou ser bem sucinto. Bem sucinta, eu vou usar uma conta de padaria para ficar mais fácil para todo mundo. Então, por exemplo, o produto custava $100, depois a logística era o de menos ali, tá? A logística significava ali, entre logística e custos de terminais, enfim, tudo. Transporte rodoviário, transporte internacional. Sim. Apresentava ali mais ou menos quase 30%. O restante era tudo de impostos. Sabe por quanto saía no final? $200. Nossa, 100% a mais. 100%. Ou seja... isso vai ser repassado sobre pra isso. Quem, né? Exatamente. Então, não tem como não cobrar mais caro. Então, não é apenas o azeite, não é apenas o café, não é apenas o milho. Não. Né? São outros itens que a gente pode rever. Porque, como a gente falou, existem produtos que são sobretaxados. A gente estava falando antes de começar, né? Sim. Na hora de entrar no país. Então, por exemplo, o aço é tem muito antidumping, né? Que, para quem não sabe... É uma sobreposição de taxas. Uma sobreposição de taxas, isso mesmo. Então, você já tem um imposto normal, aí o governo coloca em determinado período mais uma taxa em cima daquele produto. E o aço nós temos muito dentro do país? Temos, mas eles estão na mão de grandes mineradoras. Então, nossos empresários, a nossa indústria que vai fabricar os seus equipamentos, né, as suas máquinas, ele precisa de aço. Sim. E isso é repassado depois, Cris. No final, a gente vê a diferença da compra de um maquinário, né? Que há 2 anos atrás, por exemplo, você vai comprar um trator cafeiro. O trator cafeiro há 2 anos atrás custava 180 mil, hoje está 360 mil reais. Exatamente. De vindo do quê? Né? Da alta do insumo com o qual é produzido o aço, né? A borracha, tudo, o aço, combustível, tudo tá... Exato. E aí, nesses casos...
né, em alguns desses casos, o produto, o insumo, ele é sobretaxado. Ou seja, aí entra na cadeia do produtor, do agricultor e das indústrias que produzem, né, que precisam desse material, com um custo muito maior. Ou seja, mais cedo ou mais tarde chega no bolso de quem vai no supermercado. Com certeza, é o consumidor, né, que no final do período ou do mês, né, ele vai ver que a renda dele encurtou, né, Cris? Porque ele vai lá no supermercado com a mesma renda e ele não consegue comprar a mesma coisa. Né? Então, ele deixa de consumir. Isso é ruim para nós, né? Porque a gente está produzindo, colocando um café com valor agregado maior na prateleira, porque nós pagamos, né, um valor alto para a gente conseguir produzir. Né? Nós não estamos repassando, não queremos ter um lucro exorbitante, nós só queremos continuar na atividade. Mas essa penalização não é só para o café especial, de grande qualidade que você coloca. Para todos os agricultores, né, estão sofrendo com isso. Sim, sim. Infelizmente. Todas as commodities estão sofrendo, né? O milho, a soja, todos. E a influência climática, né, que é o fator principal da queda de produtividade que tem feito esse desbalanço, sabe? As ações, né, para o governo para melhorar isso, eu falo que nós somos uma indústria a céu aberto, Cris. Nós não conseguimos produzir bem se o clima não acompanhar. E tem tido um desencontro disso aí, né? Pra você ter ideia, a questão climática é tão séria, né, que é tratado nas COPs, mas isso não é repassado para a população. Ele não sabe que no futuro a temperatura pode subir tanto que a gente não consiga mais produzir sem água. Mas o que tem sido feito para a gente conseguir manter os nossos recursos hídricos? O que tem sido feito para a captação de mais água no solo? A agricultura vai ter que mudar. Essa agricultura regenerativa é justamente para manter isso. Eu falo mesmo, né, por exemplo, o último projeto que a gente fez na fazenda, que foi o projeto de irrigação. Foi só possível a gente fazer isso, Cris, porque dentro do meu protocolo de gestão socioambiental, eu me preocupo com o meio ambiente, eu preocupo com as nascentes, eu preocupo em manter os cursos d'água preservados. Então, eu reservei muita água durante muito tempo. Depois eu reservei água no solo trabalhando com planta de cobertura. Então, quando eu fui irrigar, o solo estava muito mais preparado. Então, essa construção tem que começar. É um trabalho de formiguinha. Josi, eu vou fazer uma pergunta que eu já sei a resposta, mas eu vou fazer, ela não estava na nossa pauta, mas eu vou fazer. Existe algum incentivo do governo para empresas como a sua? Não, Cris. Que trabalham o socioambiental, o socioeconômico, que se... Tem algum incentivo nesse sentido? Gostaria muito, Cris, gostaria muito. Eu tenho feito eu tenho requisitado isso por parte das instituições bancárias mesmo, né? Porque a CPR verde, existe a CPR verde, mas ninguém consegue fazer a captação desse recurso. Porque a CPR verde, ao meu ver, né, que é uma captação de recursos para você plantar ou qualquer outra linha de custeio, ela teria que ter um benefício de redução dos juros se você preserva, se você está com toda a questão trabalhista em dia, né? Vamos falar assim, um cadastro positivo dentro da sustentabilidade, você tinha que ter um benefício, nós não temos. Pelo contrário, né, nós tínhamos subsídios, Cris, né, para contratar um seguro da safra para a gente conseguir sair um pouco depois, caso ocorra uma chuva de granizo ou uma geada, que era um subsídio de 40% na contratação de um seguro. Para nós, isso representa muito. Claro, porque certeza. Né, devido ao tamanho da propriedade, o valor é altíssimo anual por hectare para você contratar um seguro. E para o pequeno também, com né, certeza, impacta, com certeza. Então, isso foi cortado. E hoje o produtor, mais uma vez, tem que assumir 100% a contratação. Isso é repassado para onde? Para o custo de produção. O custo de produção aumenta. Não tem como você não colocar e não repassar lá no final no pacote de café, Cris. Exato. Josi, a gente vai chegando ao fim. Eu queria ficar aqui conversando com você muito mais. Obrigada, mas espero Cris. que você volte a trazer isso para a gente continuar esse bate-papo, né? Eu gostaria, né, da gente levar toda a sua equipe aqui, né, para a fazenda, para a gente gravar eu irei, lá. Com certeza. Né, e para vocês sentirem o que eu estou falando aqui, né, de toda essa conexão, de toda essa vida, porque é muita tecnologia, né, que está realmente introduzida na produção do café, né, muitas pessoas envolvidas, as empresas que trabalham conosco, assim como vocês, para exportar o nosso café,
né, que é uma parte muito importante da cadeia produtiva, ter esse trabalho sério, né, porque vocês representam o nosso produto lá fora, né, é com a cara de vocês, né, que o nosso produto vai chegar lá bem ou mal visto. Exatamente. Né? Então, esse trabalho é muito importante. Obrigada, inclusive, por colocar isso, né, porque a gente sempre fala sobre esse tema, e você está alertando já muitas empresas que exportam, porque como é transportado, como é cuidado o seu produto, todo o cuidado que a gente tem, lá na Acron, a gente toma muito cuidado exatamente para que o seu produto chegue. Não adianta você fazer uma embalagem maravilhosa, não adianta você ter todo o cuidado que você tem na produção, se não for feito uma logística adequada. Sim. Seu produto vai chegar lá fora mal visto. Sim. Né? A hora que o seu cliente receber, ele vai falar, nossa, mas não foi isso que eu comprei. Você está preservando a nossa integridade. Exatamente. Isso, inclusive, faz parte da experiência que ele vai ter em comprar de você novamente, Com né? certeza. Então, a gente fala às vezes isso, e muita gente fala, isso é conversa para vender o trabalho, mas não. Não é. O cuidado durante toda a cadeia de transporte, no desenvolvimento de mercado, entender o que o mercado é também, para trazer para você a visão do que é lá fora, né? Você tem que ter alguma adaptação de embalagem, enfim, para aquele trajeto, é importantíssimo para que chegue o que você tem de melhor, que envolve é o seu muitas produto, coisas, né? Envolve legislação. Envolve legislação. Envolve muitas coisas que realmente deixam que o consumidor lá fora, né, receba o produto, né, e fala assim, esse aqui passa credibilidade. Né? Exatamente, é sobre isso. É isso aí. Josi, muito obrigada mais uma vez. Eu que agradeço, né, fico muito feliz, né, em trazer um pouco da minha história, né, da minha experiência com o café, né, café é paixão, de novo eu falo sobre conexões, né, sobre tudo que ele envolve, né, nós resolvemos trazer, né, ao longo de tantos anos o nosso desempenho e mostrar hoje, né, Cris, acho que hoje todo mundo pode ver qual que é a importância do café para o nosso PIB, para a nossa economia, né, souberam por que o café está caro, né, souberam que é a vida do produtor que está lá e que tem sofrido as influências do clima, sem muito apoio da parte do governo, mas que está continuando a produzir, né, e vamos reverter isso. Tá? Nós somos produtores que acreditamos, né, e queremos continuar na atividade. Eu acredito que se houver uma mudança e nos próximos anos a gente pode voltar a sonhar, a ter altas produtividades, uma melhor rentabilidade, continuar empregando e principalmente, né, respeitando o meio ambiente e levando produtos que são respeitados e tragam segurança para o consumidor, tanto interno como externo. Obrigada de coração, Cris. Eu que agradeço, e no que eu puder auxiliar, claro, a Fazenda Santa Cruz, conte sempre conosco e com a minha equipe. Com certeza nós iremos lá, e eu quero ir durante a colheita, quem sabe. É isso aí, vai sim, vai lá conhecer, é incrível, né? É um momento mais especial, né? É um momento mais esperado. Gente, vamos ficando por aqui hoje, e para quem nos acompanhou e ficou ainda com algumas dúvidas sobre como produzir, como chegar onde a Josi chegou, depois nos enviem, né, suas dúvidas, a gente vai transmitir aqui diretamente para a Josi, para a equipe dela. E quem quiser saber como começar o trabalho de exportação, o que é preciso, né, se adequar, quais são as legislações, conforme a Josi colocou aqui, nos procure. Eu vou deixar aqui embaixo depois os contatos da Acron. E já vou aproveitar também para pedir para que vocês nos sigam no YouTube, a página do Comex Sem Fronteira, no Instagram. Também estamos no Spotify e na página da Acron. Todos os episódios ficam integrais lá, que é o www.acron.com.br. E até o próximo episódio.